377, 378. Isso. Você já vem estudando essa temática, né, sobre o idiotismo e a loucura, não é isso? É. E dentro dessa temática, as perguntas que me couberam aqui estudar com vocês é: depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo das suas faculdades? Eles respondem: pode ressentir-se durante algum tempo após a morte. Aí vem a explicação: até que se desligue completamente da matéria. Como um homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançará o sono. Pergunta 378. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Como uma recordação. Um peso oprime o espírito, e como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mister um certo tempo, a fim que se pôr a corrente de tudo. Por isso é que, quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por certo tempo da impressão dos laços que aquele o prendiam, o corpo físico, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a pessoa que tem problemas mentais, quando desencarna, ela sofre a influência do corpo físico como uma espécie de impressão, que nós dizemos impressão, mas para ela não é uma mera impressão, para ela aquilo é real. Então, quando a gente fala assim, não, essa influência ela é uma impressão, para a pessoa não é impressão. Entenderam isso? Porque senão parece que é só a coisa assim rápida, que acontece e some. Não, não é. Para o espírito, ele muitas vezes, ele vai sentir todo o impacto do que aconteceu com ele durante a vida, no ato do seu desencarne. Então, se ele foi furado por um vergalhão, muitas vezes ele chega na reunião mediúnica com aquilo. Não é, para ele não há uma impressão. Estão entendendo? Se ele diz aqui, a chave do nosso estudo é essa frase aqui, ó. Até que se desligue completamente da matéria. Esse é o segredo da boa morte. Quem não tem influência da matéria não sofre nenhuma injunção do processo de desencarne. O desafio é como a gente consegue vencer essas injunções. Se muitas vezes essas injunções só existem porque a alma está enferma. Todo esse capítulo, Kardec vai falar sobre a influência do corpo físico na pessoa que tem problemas mentais. E os espíritos vão dizer que quem está com problema é o corpo físico. O espírito não tem problema. O problema é o corpo físico que não permite que ele se manifeste. Certo? Agora vamos falar uma questão. Por que ele tem o problema? Porque, na verdade, o corpo físico, ele, quando é construído, ele é construído através da nossa mente, do que nós trazemos de bagagem reencarnatória, evolutiva. Então, uma pessoa que traz problemas mentais,
Em muitos casos, não todos, é porque a alma dela está enferma e ela passa isso para o perispírito, e o perispírito, ao formar o corpo físico vem com ou dificuldades já no nascimento, ou possibilidades daquilo surgir mais à frente. Então já é um problema que a alma já traz consigo. Agora, existem outros casos, por exemplo, até o início do século XX, mais ou menos, um certo período, a sífilis não tinha cura. E a sífilis levava à loucura. A certos níveis, a certos estágios, ela levava à loucura. Ora, ela foi uma enfermidade adquirida em vida. Adquirida devido ao mau uso do livre-arbítrio. Nós compramos uma revista na banca, ano passado, Scientific American, tem vários artigos na área de ciência, e nós compramos por um motivo muito simples, o título: Maconha causa demência. E aí os estudos demonstraram o seguinte, que a maconha, ela não é tão inocente quanto se prega por aí, cantores, artistas, músicas. Não é. A maconha consumida na fase de adolescência, até uns 20 anos, quando o jovem está fazendo um processo de formação cerebral, acelera os processos de demência. Então ela não é algo inofensivo. Só que ela, nos países em que ela é liberada, toda a pregação é da sua inocência, que ela é algo que não causa nenhum problema, que não gera nenhuma dificuldade. Qual é o problema dessas questões? O desejo de usar acaba construindo o discurso. E o discurso é tão bem feito que às vezes a gente fica até tentado a aceitar que aquilo está tudo bem. Não está. Então muitas pessoas hoje podem estar com sérios problemas psiquiátricos devido ao uso de drogas. Esses processos de loucura ou de semi-loucura não foram construídos no passado, em dívidas da pessoa. Foram construídos quando? Agora, com o seu uso do livre-arbítrio. Então, a pessoa muitas vezes está com um processo de loucura, de esquizofrenia, de demência, porque usou mal o seu livre-arbítrio. Ora, se ela usa mal o seu livre-arbítrio, ela está demonstrando que a matéria, as ideias materialistas, a dominam. Então é claro que essa pessoa desencarnando não vai sair disso tranquilamente. Ela muitas vezes tem um período longo. E quando eu digo longo, podem ser dias, meses ou anos, ou até o seu próximo reencarne, em que ela não se encontra. Ela não encontra consigo mesma. Por quê? Porque essa frasezinha aqui: até que se desligue completamente da matéria. Esse é o problema quando a gente se depara com um mundo espiritual inferior. Ele só existe porque existe o predomínio da matéria nas nossas ideias, emoções e sentimentos. O predomínio da matéria é o apego. São as emoções de raiva, de discórdia, de crítica, de azedume, de mágoa. Isso tudo
é o predomínio da matéria na nossa vida. O espírito que usa as suas dificuldades em vida para vencer as suas más inclinações, esse consegue se redimir. Há casos de loucuras que são tão absolutos, como a gente vê no Lar Maria de Lourdes. Alguém aqui já foi no Lar Maria de Lourdes, na Taquara? Você vê crianças e jovens num estado de completo alheamento. E no caso, tanto lá do Lar Maria de Lourdes quanto de Vicente Moretti, alguém aqui já esteve em Vicente Moretti? Já. Nos dois casos, eles nasceram assim. No Lar Maria de Lourdes, quando nós fomos lá pela primeira vez, uma das pessoas que dirigem contou uma história interessante para a gente. O Lar Maria de Lourdes não é ligado à doutrina espírita, não, a nenhuma religião. Maria de Lourdes era a mãe da fundadora. Ela homenageou a mãe dela. E eles, num belo dia, ela contou de um paciente, que aqui eu vou chamar de Carlinhos, que agora não me lembro o nome, em que ela cuidou muitos anos, né? E ele desencarnou. Ela não é espírita, ela não... Passaram-se alguns meses e foi um senhor lá, no Lar Maria de Lourdes. Ele tocou a campainha, né? Meu nome é fulano, eu sou espírita, sou de uma casa espírita de Caxias. E nós recebemos uma mensagem do Carlinhos. A senhora conhece? Não, nós conhecemos sim. Então, ele deu a mensagem e deu o endereço daqui. E trouxe essa mensagem. Na mensagem ele agradecia todo o amparo, né? Que ele, na verdade, ele não esboçava em vida, nem ele ficava hebetado, ele ficava completamente catatônico, não tinha nenhuma interação, mas ele dizendo na psicografia que ele agradecia muito o amor e o carinho dela, que foram muito úteis para que ele pudesse vencer, né? E que a mensagem ela foi falando, a gente foi se emocionando, ela também foi se emocionando, e a gente ficou impressionado com o fato dele ter dado aquele médium. Eu nunca nem tinha ouvido falar, assim como não é um lugar tão conhecido assim, mas ele deu não só o nome dela, como deu também o endereço para ele ir, para ele levar a psicografia. E aí ela falou: como é que eu não vou acreditar depois disso? E aqui para nós fica a questão do seguinte: esse menino, ao desencarnar, recobrou lucidez rapidamente. Exatamente como está dizendo aqui. Por quê? Porque ele estava se redimindo. Aquela experiência para ele foi algo que era oriundo de outras vidas, não dessa. Ele não buscou isso nessa vida. E muitas vezes ele mesmo ajudou no processo de escolha dessa experiência. Ou seja, aquela experiência para ele foi um ato de redenção. Mas vejam bem, qual o problema disso que eu estou falando? Isso é dele, é a experiência específica desse espírito. Nós não podemos dizer que todos que estão lá hoje no Maria de Lourdes, aquelas crianças todas, vão ter esse mesmo tipo de desencarne. Entendem como isso é complexo? É um tema complexo. Há casos em que a pessoa desencarna naquele estado, e quando você vai saber dela, ela ainda está naquele mesmo estado.
Porque, na verdade, antes de renascer, ela estava numa situação muito pior, né? E aquele processo dela de recuperação, por vezes, é muito lento. Nós vivemos um fenômeno que todos nós de alguma forma interagimos um pouco, uns um pouco mais, outros um pouco menos, que são as séries de TV, os filmes em série. E uma das filmes que tem muitas séries ao longo desses últimos 10, 15 anos, tem abordado o psicopata. Tem até série em que o personagem principal é psicopata. E uma das questões que levam muita dúvida é como uma pessoa nasce psicopata. É lógico que isso é um tema que exige todo um estudo. Pra gente, não vou me atrever aqui a falar sobre isso. Mas, em geral, a pessoa que nasce com essa tendência à perversidade e ausência profunda de sentimento, é porque ela já vem cavando isso há muitas vidas. Grandes dificuldades íntimas, elas não surgem de uma hora para outra. Não é porque você comete um erro numa encarnação que você vai vir assim assado de forma radical. Em geral, quando a pessoa vem com grandes dificuldades de manifestação de seus valores espirituais mais nobres, é porque ela já vem cavando isso há muito tempo. Um espírito para renascer, espiar a condição da idiotia, da loucura, é sinal de que é um processo que ele já vem há muito tempo construindo. Isso significa o quê? Que a lei, ela não é para punir. A lei, ela tem uma função educativa. Nós, claro, você vai para um local, você vê, né, uma situação complexa, muitas vezes você cai no equívoco de achar que ele está pagando. Essa é uma expressão, digamos assim, popular. Está pagando. Está pagando o quê? Os seus pecados. Não deixa de ser isso. Mas a abordagem, ela está com um problema aí. Por quê? Não é que a pessoa esteja pagando, porque não necessariamente ela está. Eu me lembro que teve numa Copa do Mundo, uma seleção perdeu. Não sei se foi do Brasil ou se foi de outro país. E um jovem dos 20 e poucos anos, com raiva, assim que o jogo acabou, fez assim, ó, pegou a cabeça e bateu. Sabe essas pessoas que têm essas manias? Só que ele bateu com tanta força que ele morreu. O que aconteceu? Foi causa e consequência. Ninguém está punindo ele porque ele bateu. Estão entendendo a diferença? Essa visão do diabo, de Deus carrasco, essas coisas atrapalham a nossa visão quando a gente vai olhar esses problemas da área da saúde mental. Porque essas pessoas construíram isso com seus próprios atos. E então, elas estão assumindo apenas a responsabilidade das suas ações, que sairão dessa situação tão logo consigam vencer essas injunções da matéria, na sua personalidade, no seu caráter, no seu íntimo. Nós conhecemos um caso curioso, acho que eu já contei aqui. Ela tinha 12 anos, 8 anos, ela tinha 8 anos, e ela viu um menininho com síndrome de Down ao redor da cama dela. Eventualmente,
ela via esse menino. Ela viu com 8, ela viu com 10, ela viu com 13. Às vezes sumia. Num belo dia, ela dormindo assim naquela madorma, né? Entre dormindo e acordar, o menininho estava lá, 14, 15 anos. O que ela criou na mente dela? Que se ela casasse, o quê? Hein? Ela disse que não queria ter filho. Ela não era espírita, os pais dela eram ligados a Umbanda. Mas ela, vendo o espírito, desde cedo, né? Ela criou essa ideia: se eu casar, filho. E continuou. Eventualmente, com 17 anos ela viu, com 19, com 23. Aí ela namorou lá com os 23, noivou. Com 25, 26, ela casou. Casou. Qual era o maior desejo do marido? Fala tu. Qual era o maior desejo do marido? Ter filho. De jeito nenhum. E pergunta se ela cessou as visões. E sempre ao redor da cama. E aí ela não quis ter filho de jeito nenhum. Ficou 10 anos casada, sem ter filho. Até que o marido, de tanto falar que aquilo ali era coisa da mente dela, os parentes, poxa, 10 anos casado, sem ter filho e tudo mais. E aí então ela se permitiu ficar grávida e ela ficava obcecada com isso. O médico falou: não, está tudo bem, sua gravidez está tudo tranquilo, não tem problema nenhum, não estamos vendo nenhuma. Então foi tudo tranquilo, a gravidez foi tranquila. Quando o menino nasceu, era menino primeiro, e tinha síndrome de Down. Então, na verdade, aquilo já estava planejado. Entendem como é que esse exemplo, ela contou no nosso estudo lá, na nossa casa espírita. Há 2 semanas atrás eu fui no aniversário do menino. E ele, com 1 ano e pouco, né? Com 1 ano e pouco de idade, ele começou a ter problemas, urinar, uma série de coisas, não sei o quê. E aí ela falou para o médico, para o pediatra: será que ele não está com diabetes? Ele falou: não, essa idade não tem diabetes, mesmo tipo 1 surge assim tão cedo, não sei o quê. Aí ele fez o exame e fez assim: o menino tem diabetes, sabe? E aí o maior problema dela já não era mais a síndrome de Down. Era como você lidar com uma criança de 1 ano e pouco, diabético. Primeira coisa, ela trabalha, o marido trabalha, as creches não queriam aceitar. Que é uma complicação, né, gente? Ou seja, ela disse o seguinte: hoje ele fez 3 anos. Ela disse 4 anos, perdão. Ela disse o seguinte: o maior problema dele já não era mais a síndrome de Down. O maior problema deles era a diabetes. Agora, no aniversário, ela vai ter que operar a audição. Tem problemas para ouvir. Ou seja, era um espírito que teve uma reencarnação planejada para o quê? Resgatar uma série de questões dele, né? Que eu falei com ela no estudo, a qual, seja lá o que for, quantas vezes foram, de que jeito for, os dois, marido e mulher, estão intrinsecamente ligados. Então a lei divina, ela não está punindo ninguém. Ela está dando a chance de quê? Dessas pessoas reconstruírem seus caminhos. Nós temos um problema muito sério, que eu não sei como, quando a humanidade, de uma forma geral, vai resolver. É um problema que ele tende a aumentar ou diminuir conforme a pessoa, mas que de uma forma ou de outra, a maioria das pessoas tem. Chama-se indiferença. A indiferença é inimiga da caridade. A caridade, ela pressupõe um interesse pelo outro. A indiferença, ela congela o nosso interesse pela dor do outro. E é a indiferença que
que é um ato egoístico, que muitas vezes nos faz pensar no peso que é ter um filho assim, ter uma mulher assado, ter um marido assim, ter um irmão assado, ter um pai assim, ter uma... Por quê? Porque nós não queremos nos meter. Nós queremos ficar a cavaleiro dos problemas alheios. E a caridade, quando Jesus falou da necessidade de amar ao próximo, Jesus estava dizendo justamente o contrário disso, que nós temos que nos interessar pelo caminho do outro. A parábola do bom samaritano, ela narra o quê? Vocês lembram? Como é que é? A pessoa estava caída, não é isso? E passou um levita, passou um sacerdote, passou autoridades religiosas, olharam e se tornaram indiferentes. O samaritano, ele olhou para aquela pessoa e a amou, e se compassionou, se apiedou, carregou a pessoa, levou para um local, um abrigo, pagou a estalagem, ou seja, era Jesus contando o que é o amor. O amor, ele pressupõe o interesse pelo outro. E esse interesse, ele não é ligado à cobrança. Se você faz algo para alguém e depois se arrepende, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter dado, eu não devia ter comprado, eu não devia ter ido, não há uma relação de amor. Não há amor aí. Porque quando você tem uma relação de amor, você quer ver o outro bem. Acabou, ponto final. Essa é a maior recompensa. A maior recompensa é você ver aquela pessoa bem. Você não está colocando condições. E o grande fato é que isso ainda é muito complicado para a gente. Daí a necessidade, onde falta o amor, se nós não utilizamos a alavanca do amor para crescer, necessariamente a gente está chamando para perto de nós uma outra irmã, como diz Francisco de Assis. É a irmã o quê? Irmã dor. A irmã dor, ela é irmã da irmã amor. Só que nós não gostamos muito da irmã amor. Nós não gostamos, nós somos indiferentes aqui. Então, surge a irmã dor que cria os laços, os infortúnios. Vocês vejam que em grandes tragédias coletivas, maremoto, terremoto, quando acontecem tragédias assim de enchentes, as pessoas começam a se preocupar, a comprar água, a levar roupa. Agora no inverno muitas pessoas estão se preocupando com as pessoas que vivem na rua, muitas campanhas. Muitas pessoas se preocupam, mas ainda é uma minoria da sociedade. A maioria das pessoas nem cogita disso. Mas interessante também, não sei se você já tiveram essa experiência, quando acontece alguma coisa trágica, você está no ônibus ou no trem, aí todo mundo começa a se falar. Já viram isso? Se não acontece nada, todo mundo fica calado, né? Então, mas se acontece alguma coisa, as pessoas começam, não sei o que é, não sei o que. Por quê? Porque nós começamos a quebrar o gelo. A princípio, nós ficamos assim, indiferentes. Mas eu estava vindo para cá, agora estou dando aula à noite. E aí o que aconteceu? No meio do caminho, tiroteio de tudo quanto é lado, a língua da outra. E aí o pessoal, os próprios motoristas começaram a, né? Todo mundo parando, todo mundo. Eu falei, meu Deus, é hoje. Aí tivemos que dar a volta, voltando aqui, todo mundo, volta, se comunicando, né? Quem estava vindo, né? Tinha que voltar na Alcobaça e vai ter que dar a volta lá para o Ricardo de Albuquerque. As pessoas, diante das tragédias, as pessoas começam, né?
a se comunicar. Eu mesmo fui devagarinho, conforme eles iam passando, volta, volta, volta. E aí eles viam lá aquele, como é que é o nome daquele caminhão do BOP? Tá, os fogos, o pessoal jogando tiro. A gente não tinha como passar por lá, né? Então a gente voltou, falei, vamos embora. Aí a gente fecha o vidro, não sei porque fechar o vidro vai dividir o quê? E fomos orando, né? E aí, o que acontece? Cotidiano do Rio de Janeiro, né? As pessoas começam a se comunicar. Por quê? Porque quebra aquele gelo, aquela indiferença natural da nossa convivência. Por isso, nossa companheira, nossa amiga lá da instituição, ela planejou com o marido o nascimento do filhinho deles. Isso, no caso deles, está claro que é um planejamento. Por quê? Porque ela tendo a evidência, aquilo sempre foi mostrado. Ela disse, eu só reproduzi as palavras dela, ela disse que desde criança que ela via aquela criancinha com problemas de síndrome de Down, desde criança. Para nós espíritas, nós já sabemos que as coisas funcionam assim. As pessoas, muitas vezes, necessitam passar por essas experiências para conseguir purificar o seu corpo perispiritual. Muitas vezes não. Aí é que entra a questão complexa. Muitas vezes o espírito, ele está nascendo daquele jeito para dar exemplo. Para mostrar como é que se passa por isso e supera. E a gente tem nas Olimpíadas um momento de superação. Quando que é? Nas Paralimpíadas. A gente vê, após a Olimpíada, ou mesmo o Pan-Americano, as Paralimpíadas, que são uma série de pessoas que têm uma série de dificuldades ou limitações físicas e que nem por isso entraram no quarto escuro e ficaram chorando o tempo todo. Foram à luta, continuaram valorizando a vida através da sua dedicação. A Paralimpíada, ela é estimulante para todos nós, porque mostra o espírito humano se superando, dando a nós o exemplo. Então, muitos espíritos renascem com dificuldades ou limitações, ou vêm a adquirir durante a vida, para trazer exemplo de superação. Por quê? Não é pouca coisa isso, gente. Não é pouca coisa. Independente do grau ou do nível de dificuldade que cada um de nós tem na vida, o ser humano, de uma forma geral, tem muita dificuldade de superar as complicações da vida. Isso é um problema sério. E superar as complicações é evoluir, é progredir. Por isso, então, que muitos espíritos, eles não estão necessariamente presos a uma injunção kármica, a uma dívida do passado. Muitas vezes eles vêm com aquela limitação para dar exemplo. Ou para se superar. É um desafio que a alma está se colocando para se aprimorar. Isso acontece também. Nós, muitas vezes, quando estamos encarnados, não conseguimos entender isso bem. Por quê? Porque para nós, uma reencarnação assim, ela é muito limitante. Mas, se nós fôssemos olhar no passado da humanidade, em outros tempos, muitas das pessoas que têm problemas mentais conseguiam se encaixar na sociedade. Elas não eram tidas como pessoas indesejáveis.
elas tinham um papel. A sociedade antiga, ela era geralmente camponesa. Então você, sabendo fazer aqueles trabalhos mais simples do campo, já era o suficiente. Na medida em que os trabalhos eles começam a se tornar mais complexos, exigindo certos recursos da inteligência, da técnica, você começa então a determinar e isolar a loucura. A história da loucura, ela é uma história de rotulação também. Rotular o outro como louco é isolar ele, é banir ele da sociedade, é discriminar ele e deixar ele fora. Daí que há muitos trabalhos nas áreas das ciências humanas demonstrando que a loucura, muitas vezes o manicômio, o hospício, ele foi uma construção. Uma construção social em que as pessoas queriam banir o diferente, aquele que não se enquadrava dentro de um certo modelo. Ainda hoje, até mesmo adolescentes muito rebeldes são internados em clínicas psiquiátricas, quando na verdade, e colocados remédios, a terapia talvez fosse outra, modelos mais envolventes, que tragam a pessoa para a vida, para uma ação inclusiva, era essa palavra, inclusiva. A propósito disso, teve um filme há pouco tempo que eu não vi, não sei se alguém aqui viu, sobre Nise da Silveira, que foi a Glória Pires que fez. Um filme de uma grande psiquiatra que toda a proposta dela foi lidar com a loucura, com o problema doente mental, de uma forma em que ele pudesse ser reinserido na sociedade. E qual é o desafio disso? Ninguém quer. Quando você fala em reinserção na sociedade, a gente não tem que ficar lá, porque a gente não quer, a gente é indiferente, a gente fecha o nosso sentimento e o nosso imediatismo e não quer cuidar daquela pessoa que exige uma outra maneira de lidar com a vida. Então, muitas vezes, a pessoa com problema mental, ela é um desafio para nós. O Lar Maria de Lourdes, o que é? Quem está lá? São pessoas abandonadas. Que diante de um filho com aquele problema, os pais abandonaram. Ninguém quer cuidar. Nosso exercício de amor, ele é muito limitante. Nós somos extremamente egoístas e não queremos cuidar daquele que não se enquadra naquele perfil de pessoa ideal. Por isso que eu digo que muitas vezes o problema da loucura, do idiotismo, palavras que eram usadas na época de Kardec, hoje em dia a gente fala outros nomes mais suaves, essas palavras imbecilidade, idiotia, elas caíram, começaram a ter um termo pejorativo, né? Nós usamos hoje o termo deficiência mental, etc. Palavras mais inclusivas. Ele está nos mostrando o problema da parábola do samaritano. Nós não queremos dar tempo de cuidar, porque cuidar do outro exige de nós amor. E como nós somos indiferentes, egoístas, nós não queremos incluir o outro, não queremos dar chance ao outro no ritmo dele de se adaptar. E esse processo, nossa sociedade, né, ela é muito rápida, ela é muito assim, ó. Uma pessoa que vem num ritmo mental diferente, ela fica alijada do processo.
Isso a gente vê em sala de aula. É muito complicado você em 50 minutos, 100 minutos, conseguir incluir aquela pessoa que não bate na mesma... aquela pessoa precisaria de uma atenção especial. Que nós não temos nem essa formação em sala de aula para isso. Né? Não dão essa formação para a gente, nós não temos essa formação. E o que fica na prática acontecendo? O que acontece na prática? Passa um aluno de qualquer maneira, ele não aprende nada. E aí diz que é educação inclusiva, porque ele tem que assistir a aula com os outros. Mas na verdade, ele não tem o quê? Cuidado. Ele não é cuidado com a devida atenção. Então todo o problema do encarnado com problemas mentais não é só a limitação que ele traz, mas também o nosso grande egoísmo. E o desencarnado, quando chega no mundo espiritual, ele vai sofrer a pressão, a continuidade desses processos na medida em que ele ainda esteja preso às ideias da matéria. Se a loucura, os problemas mentais que ele adquiriu foram causados nessa vida com o uso do livre-arbítrio dele, com o uso de drogas, etc, etc, a recuperação é mais complexa, mais complicada. Por quê? Porque ele provavelmente estará muito preso ainda às questões da matéria. Se ele traz um processo kármico de outras vidas que ele organizou para superar, provavelmente a recuperação dele será rápida. Mas mesmo nesses casos, nós não podemos estabelecer, porque cada caso é um caso. Então, se nós temos alguns problemas na área da limitação mental, nós não devemos de forma alguma nos sentir humilhados, rebaixados, diminuídos, menos evoluídos. Cada um de nós traz consigo aquilo que se é. E nós temos que aprender a nos amar do jeito que nós somos. Não adianta nós pensarmos que o outro vai nos valorizar. A Paralimpíada é uma demonstração clara disso. De que nós devemos o quê? Diante das dificuldades que nos atingem, ou atingem nossos filhos, parentes, amigos, nós devemos estimular pela vida, pelo esforço, pela dedicação, se adaptando daquela forma e daquele jeito. É assim que nós conseguimos o quê? Fazer do limão uma limonada. Tá bom, gente? Essas são as reflexões que a gente queria passar. O tema é bem mais amplo, mas são algumas reflexões para os nossos estudos, né? Que Jesus nos inspire para a gente poder, quem tem parentes, amigos ou tem problemas nessa área, estimular ao estudo, à reflexão para a superação de suas limitações. Tá bom, gente? Obrigado aí pela atenção de vocês. Nós agradecemos ao nosso irmão Anderson, pedindo a Deus que ilumine e o ampare sempre, para que ele possa estar aqui conosco. Pedimos a Lucas para fazer a prece de encerramento.